inspirou no meu coração. Eu estava passando uma situação, todas as vezes eu vou malhar, eu malho na faixa de 2 ou 3 vezes por semana, né? Agora eu vou até passar um pouco mais. E eu estou na academia, malhando, exercitando, cuidando da saúde. E assim, eu estou louvando a Deus, eu estou glorificando ao Senhor, estou orando em línguas, eu estou pensando no que eu posso fazer na minha vida para que eu possa ajudar mais pessoas, impactar mais pessoas, o que eu posso fazer através da minha vida, para que eu possa cumprir o propósito de Deus. E eu nem me dou conta, às vezes, daquilo que está acontecendo na minha volta, as músicas, as canções, que você chega na academia, está tocando canção o tempo todo lá deles lá. E quando chegou numa situação, hoje, um rapaz ele chega para mim e fala assim, eu estou furioso. Eu falei assim, por que você está furioso? Nós estávamos na academia, exercitando. Ele falou, eu estou furioso. Eu falei, por que você está furioso? Você, essas canções aí, essas músicas que estão sendo tocadas aqui na academia, eu não aguento mais, está me irritando profundamente. Já falei com o rapaz para trocar as músicas e ele não trocou a música. Agora isso vai me irritar, ele falou e não sei o quê. E agora essa situação vai ficar comigo o dia todo hoje, essa música na minha cabeça, a raiva que eu passei, dá vontade de ir embora dessa academia e não sei o quê. E começou a esbravejar. Aí no meu coração, eu dei uma palavra lá para ele. Aí no meu coração o Senhor falou assim, isso. Como você blindar a sua mente diante de adversidade, diante de pressões externas que você se depara no dia a dia. Eu olhava para ele e via uma pessoa incomodada com as músicas que tocavam. E nós estamos no mundo. Nós somos seres sociais. E vamos ter que conviver com pessoas que têm gosto diferente, que têm fé diferente, que têm opções diferentes, e precisamos conviver com essa situação. Mas precisamos demonstrar a nossa alegria, a nossa paz e a nossa fé. E o interessante é que ele deu uma palavra para ele, e ele ainda pega e ainda fala comigo, reconhecendo a minha função de levar uma palavra abençoada, uma palavra positiva, uma palavra de esperança. E ele ainda chegou a dizer assim, de vez em quando eu estou te ouvindo. Eu falei assim, que bacana, que legal. E eu demonstrando a minha felicidade, a minha alegria. E eu falei assim, quando você consegue blindar a sua mente, fatores externos não conseguem tirar a sua paz, e a paz que você tem, você ainda consegue transbordar e ajudar pessoas a sair da escuridão, do tormento, da dificuldade que eles estão passando. Mas tudo isso está relacionado ao foco que nós damos, porque aquilo que você der foco vai se expandir. Se eu der foco às músicas que estão sendo tocadas, o ambiente que não está agradável e favorável como eu gostaria de ser, se eu der foco naquele problema, naquela dificuldade, naquilo que eu não gosto, aquilo vai se expandir de uma tal forma que vai começar a me incomodar, e pode ser que eu me torne uma pessoa irritada, perca a minha paz por conta de um problema que muitas vezes não está no meu controle. Mas quando eu foco naquilo que está sob o meu controle, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa com paz, eu sou uma pessoa com alegria. Eu não tenho controle das músicas que vão ser tocadas na academia, porque ali tem várias pessoas, cada um tem o seu gosto, tem alguém que manipula ali, como ele foi e pediu, e o rapaz não quis trocar a música, porque tem a sua opção sonora. Mas eu tenho controle sobre a minha mente, eu tenho controle sobre a minha paz, eu tenho controle sobre as minhas decisões. Eu decido não ser influenciado, eu decido não estar incomodado com aquela situação, porque não está no meu controle. Eu decido ter a paz, eu decido focar naquilo que eu fui fazer, que é cuidar da minha saúde, trazer um resultado positivo para a minha vida, e as outras coisas que não estão ao meu alcance, não estão ao meu controle, eu não foco naquilo, mas eu foco naquilo que está ao meu controle. E aí quando nós vamos olhar na Bíblia Sagrada, uma das coisas que acabaram trazendo prejuízos para o povo de Israel e impediu que eles pudessem alcançar as bênçãos de Deus, a terra prometida, foi porque eles perderam o foco
naquilo que eles tinham controle, começaram a olhar nas coisas que eles não tinham o controle sobre aquela situação e deram foco naquilo que era problemático. Aquilo se tornou grande e acabou consumindo eles, impedindo que eles pudessem alcançar a terra prometida, receber as bênçãos e a herança de Deus. E nós vamos falar justamente disso hoje, para que você tenha foco naquilo que você tem controle, porque aquilo que não tem controle não tem jeito, não tem como, vai acontecer, vai ficar dessa forma. E aí, por exemplo, eu olho a vida de Marta e Maria, e Jesus falou assim, Marta foi reclamar com Jesus, porque Maria estava focada nele, estava ali focada nas coisas do céu, nas coisas de Deus, nos princípios que Jesus estava passando para ela, e ela ficou incomodada. Marta chega para Jesus e fala assim, Jesus, só não se importa, tem tanto trabalho, tem tantas coisas para que eu possa fazer, e a Maria está aí, sentada nos teus pés, te ouvindo, dando uma atenção, enquanto está uma bagunça, a cozinha, Jesus falou assim, Marta, você está muito ansiosa com as coisas que você não tem controle. Maria está fazendo o que é certo. Ela está focada naquilo que ela tem controle. Ela está se preparando, melhorando-se emocionalmente, melhorando espiritualmente, acrescentando nela forças, recursos, competências e habilidades para que ela possa enfrentar as adversidades e dificuldades que estão por vir. Enquanto você está preocupada com coisas que não tem controle, você está muito ansiosa e isso vai consumir você. E aí nós aprendemos a importância de nós estarmos conectados e ligados com as coisas lá de cima. Porque quando você está conectado com as coisas que são lá de cima, as coisas que são boas, a sua tendência é avançar, é crescer espiritualmente. Paulo chega a dizer em Hebreus capítulo 6, fala assim, eu gostaria de dar mantimento sólido para vocês, mas vocês ainda fazem com que seja criança, como se fosse criança, que eu tenho que dar leite para vocês, porque vocês não têm condições de comer algo mais sólido, algo mais profundo, vocês ainda estão precisando que ensine os primeiros rudimentos na fé, quando já deveriam ser mais maduros, quando já deveriam tomar uma situação, uma atitude na vida de vocês que não dependesse de coisas, circunstâncias, porque Deus fez vocês mais do que vencedores. Vocês só precisam lutar, guerrear, perseverar, ir em diante, porque vai dar certo, vai acontecer, em nome de Jesus. E acontece que muitas pessoas, por não ter controle, não focar naquilo que tem controle, muitas pessoas, por não conseguir blindar a sua mente, o que vai acontecer é as pessoas caírem na fé, elas desistirem, elas retrocederem da sua vida espiritual. Aconteceu essa situação, mostra-se o foco naquilo que você tem controle é importante, mas agora nós vamos entrar em algo muito mais profundo, que são as coisas que estão ligadas lá de cima, do reino de Deus. Quando as pessoas não têm o controle nesse sentido, elas não têm o foco nesse sentido, a tendência é esfriar na fé, é perder a esperança, é perder a expectativa e perder a oportunidade que Deus tem dado para que essas pessoas possam ser vitoriosas, abençoadas na sua vida, cumprir o propósito de Deus nessa terra. Por exemplo, 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13 ao 16, assim diz a palavra do Senhor. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e aos ensinos cristãos. Não se descuide do dom que você tem, que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram. E o grupo de presbítero pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas a fim de que o seu progresso seja visto por todo. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a vocês mesmos quanto os que escutam. Veja que a dedicação às coisas de Deus, a dedicação
o ensino, a busca, o entusiasmo, o aprofundamento daquilo que é de Deus, dos princípios, das coisas que são boas, ele fortalece você para que você possa cumprir o seu propósito, para que você possa ser feliz, para que você possa vencer as adversidades que enfrentar, dissolvendo dentro de você resiliência, para que você possa se adaptar à circunstância, lutar e vencer, e você ainda ajudar outras pessoas. Por eu estar conectado com as coisas lá de cima, porque eu estar cumprindo esses princípios, além de ter a paz, eu pude passar a paz a essa pessoa que estava do meu lado. Porque a paz de Cristo, ela excede todo o entendimento, e ela transborda na vida das pessoas. Mas quando e é verdadeiro também o contrário, quando eu desprezo o conhecimento, quando eu desprezo os princípios de Deus para a minha vida, o ensinamento, a instrução, o treinamento de Deus para a minha vida, o que acontece comigo é espada. O que acontece comigo é eu ser uma pessoa fragilizada pelas circunstâncias, parar de focar em Deus e focar nas adversidades, nas dificuldades que eu vou enfrentar na vida. Olhar na circunstância e ver aquilo que eu estou vendo. E a Bíblia fala que o justo ele vive pela fé. Não é por aquilo que ele está vendo, não é por aquilo que ele pode tocar, mas é por aquilo que Deus prometeu. E se Deus prometeu, pode ter certeza que vai chegar na sua vida. Aí nós olhamos, por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 1, Êxodos, capítulo 1, a Bíblia conta a vida amarga que os israelitas, eles estavam passando. Êxodos, capítulo 1, no versículo 13 ao versículo 14. Diz assim: os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornassem amargas, obrigando a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, na construção e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Deus dá oportunidade para que essas pessoas elas pudessem ser livres, para que elas pudessem ser abençoadas, para que mesmo diante das adversidades, elas pudessem manter uma mente vitoriosa, uma mente de superação. E aí conta a história que os israelitas, mais especificamente, mais de 700 mil pessoas naquele tempo, essas pessoas elas estavam sendo escravizadas pelo egípcio. E eles estavam passando por aquela escravidão, e eles começaram a orar, pedindo a Deus, falando: Senhor, eu não aguento mais viver nessa situação, eu não aguento mais viver nessa dificuldade. Os egípcios, nossos inimigos, estão nos massacrando, nós somos servos teus. E eles clamaram e pediram a Deus para que Deus pudesse dar livramento a eles. E Deus o fez, Deus deu livramento para eles. E dentro daquele povo também estava Josué, estava Caleb, estava Moisés. Só que quando chega no meio do deserto, eles estavam acostumados a comer, a trabalhar muito duro, muito pesado, e tinha lá, os egípcios davam lá um pepino, davam um frango, dava lá um tipo de carne para eles, e ele ia engabelando eles, mas maltratava. Agora eles eram pessoas livres, e eles precisavam lutar. Eles precisavam desenvolver. É como se é a criança que ela cresce, ela fica adulta, mas ela continua sendo filhinho de papai, querendo tudo que o papai, a mamãe, que alguém lhe dê algo para ele, para que ele possa prosseguir. E quando ele chega lá fora e ele vê as adversidades, ele entende que ele precisa crescer, que ele precisa amadurecer para vencer as adversidades da vida e ser feliz, ele começa a reclamar: mas na casa do meu pai, na casa da minha mãe, eu tinha isso, meu pai aquilo outro. Agora é com você. Deus te deu a sabedoria, Deus te deu a energia, Deus te deu a possibilidade de reescrever positivamente a sua história. E o que eles fizeram? A maioria deles, a grande maioria, de forma massiva, eles começaram a reclamar. Porque no deserto eles precisavam
ser perseverante, eles precisavam manter a fé deles, eles precisavam focar nas coisas lá do alto, nas coisas lá de cima, no Deus que estava dando para eles a oportunidade deles escreverem a história da sua descendência, sendo pessoas felizes, sendo pessoas livres, sendo pessoas abençoadas, que iria abençoar outros povos. Mas aí no livro de Números, no capítulo 11, o que acontece é que muitos começaram a reclamar. Algumas pessoas pararam de focar naquilo que estava no controle deles. Eles tinham o controle de permanecer alegres, felizes, estudando, se aproximando mais de Deus, conhecendo mais as promessas de Deus para a vida dele, o propósito dele, o porquê que eles existiam, porquê que eles estavam passando aquele tempo, até quando passariam, poderiam estar adorando a Deus, está tendo a oportunidade de reescrever a sua história. Mas o que acontece é que eles perderam o foco. E tome cuidado, porque Satanás, o inimigo, o mal, ele vai tentar fazer com que você perca o foco naquilo que você tem controle, para você ficar dependendo daquilo que você não tem controle, e ele faça maldade com a tua vida, te dando muito menos do que aquilo que você tem merecimento para conquistar. No livro de Números, no capítulo 11, no versículo 4 ao 6, diz assim: haviam estrangeiros viajando com os israelitas. Abro aspas aqui. Tome cuidado, porque pessoas que não são da mesma fé que você vão estar próximos a vocês para tentar influenciar vocês a tirarem o foco daquilo que você tem controle, daquilo que é bom, que pode te levar à vitória, para que você se torne uma pessoa derrotada, frustrada e decepcionada com aquele que te deu toda a oportunidade para você ser mais que vencedor. Escute só, haviam estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito nós comíamos quanto queríamos peixe, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. A única coisa que temos é esse maná para comer. Eles começaram a reclamar. Eles começaram a ter desejo de voltar para o Egito. Quando você tira o foco daquilo que você tem controle, quando você tira o foco das coisas de Deus, daquilo que Deus ele te chamou para fazer nessa terra, nesse tempo, na tua família, na tua vizinhança, nos teus negócios, para essa geração, quando você perde esse foco, você vai começar a sentir saudade de voltar para o Egito, aonde você era escravo de Satanás e ele queria te levar para o inferno. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tome cuidado aonde você está focando. Eles olharam e falaram assim: mas nós não temos variedade de carne nesse lugar, mas nós não temos carne de porco, carne de vaca, carne. Naquele tempo tinha as carnes que eles podiam comer naquele tempo, mas eles queriam variedade. Eles tinham pepino de graça, eles tinham aquilo outro, agora eles teriam que colher, e eles teriam que esperar o tempo para que eles pudessem plantar e colher, que para colher você primeiro precisa plantar, e para você plantar você precisa ter o seu espaço, a sua terra, você precisa conquistar a sua terra. Então é um processo entre a promessa e o cumprimento da promessa para a sua vida. E eles não tiveram paciência para esperar o cumprimento da promessa. Eles não tiveram paciência para enfrentar as dificuldades, as adversidades do caminho, pois Jesus ele fala que colocou, por meio de Paulo, que Deus colocou uma porta aberta e oportuna, mas há adversário. Jesus ele fala, e nunca nos enganou, que no mundo nós teremos aflições, mas nós tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e ele entregou para mim, para você, e nos fez mais do que vitorioso. Você vai conseguir se você ficar perseverante na sua vida. Eles começaram a sentir falta, começaram a ter vontade de voltar para o Egito. E aí,
quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo que Caleb e Josué e Moisés também estavam naquele meio. Só que eles não estavam deixando a sua mente vaga. Você precisa controlar a sua mente. Você precisa levar a sua mente cativa, aprisionada pelo poder e a graça de Deus, mediante a palavra de Deus. Porque se você deixar a tua mente livre, pensando nas outras coisas, nas coisas do mundo, nas outras coisas, você vai chegar um tempo que você vai sentir vontade de voltar, de retroceder. E assim como a sua mente ela pensa, você é. Você pode ter certeza, se você está com muita saudade de voltar para o Egito, de você retroceder na sua fé, pode ter certeza que isso é um indício de que mais hoje ou mais amanhã, você vai cair se você não tomar uma atitude urgente na tua vida. Deu um determinado momento que Moisés, o grande líder de Israel, havia falecido. Agora Josué estava lá triste, cansado, chorando, pensando como que vai ser, o nosso líder morreu. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, levanta-te, tenha bom ânimo, tenha coragem, tenha força, medita na palavra dia e noite, porque você vai vencer. Se você ficar aí com os teus braços cruzados, à beira do rio, pensando como pensando que você não tem isso, focando naquilo que você não tem controle, Moisés já morreu, já foi, mas o espírito que estava nele, eu coloco em você um espírito de vencedor. Levanta-te, tenha coragem para lutar. Medita nela dia e noite. Porque se você ficar aí sentado, olhando para as coisas que você não tem controle, Moisés morreu, o grande líder, o estrategista, aquele que falava com Deus, o que vai ser da minha vida, era ele que me ajudava, era ele que me guiava, era ele. Não! Quem tem a última palavra na tua vida é Deus. Quem te fez mais do que vencedor foi Jesus Cristo. Quem pagou o alto preço para que você fosse uma pessoa mais do que vencedora é Jesus Cristo, e Ele está vivo e Ele te diz: vai que eu sou contigo. Levanta-te, cuidado com a sua mente, cuidado aonde você está focando, cuidado porque as adversidades elas virão. Jesus falou, as adversidades elas virão, os problemas virão, tentarão te açoitar, mas se você estiver firme na rocha, 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor nos sustenta com a sua destra da justiça fiel. As nossas vidas. Falta de foco e de visão. A maioria focou no problema, mas Josué e Caleb e Moisés focaram na solução. Aonde está o teu foco? Você está focado nos problemas, nas adversidades, naquelas pessoas que podem te dar alguma coisa, naquelas pessoas que podem prover para você, ou você está focado no Deus Todo-Poderoso que tem o controle de tudo para a tua vida? Aonde você está focado? Milhares de pessoas, mais de 700.000 pessoas estavam focados no problema, e eles andavam e não tinham aquilo que eles queriam, e eles acordavam e não tinham aquilo que eles queriam, mas eles não conseguiam perceber que enquanto eles andavam, os chinelos não se desgastavam, os calçados não se desgastavam, a roupa não se desgastava, que Deus estava sustentando eles dia e noite, levando eles até o caminho que Deus prometeu, que é a terra prometida. Se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Pare e olhe para aquilo que Deus tem feito na tua vida, e saiba que o teu socorro vem do Senhor. Não é de governo, não é de pessoas, é do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso você deve meditar, como Deus falou para Josué. Josué, foca no que você tem controle. Você tem controle de buscar a minha presença, de conhecer mais e mais, de aprender mais, de ser mais íntimo, de ser mais profundo, de amadurecer na fé. Você tem controle, faça isso, porque se você fizer isso, você vai ser vencedor em tudo aquilo que você fizer. Todas as lutas que você enfrentar, você vai conseguir vencer, você não vai perder, Josué. E a Bíblia diz, no livro de Josué, que em todos os dias que Josué lutou, todos os dias que Josué viveu, ele venceu as batalhas. Só perdeu uma, porque ele desprezou
o conhecimento, a orientação e a direção de Deus. E assim será. Quando nós desprezarmos o conhecimento, a direção de Deus para as nossas vidas, você pode ter certeza que o diabo, nosso inimigo, nosso adversário, ele vai vir para assolar as nossas vidas. Porque Jesus denunciou que ele veio, se não para matar, para roubar e para destruir as nossas vidas. Mateus capítulo 15, versículo 19, é algo muito importante, porque aqui, Deus, por meio de Mateus, ele fala a raiz do problema. Mateus capítulo 15, versículo 19, diz assim: porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. O que Jesus está falando, que é do coração, mas não é esse órgão, é a mente, é a alma da pessoa, é aquilo que vem da tua alma, é que faz com que as pessoas, elas façam coisas más. E por isso que a Bíblia fala, em Romanos capítulo 12, versículo 2, para que nós possamos transformar a nossa mente, pela renovação do vosso entendimento, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se nós não renovarmos a nossa mente, se nós não renovarmos a nossa mente por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é puro, por aquilo que é digno, e a Bíblia fala, Jesus ele fala assim: vós sois limpos pela palavra. É a palavra de Deus que vai tirar esses males do nosso coração. É a palavra de Deus que vai tirar esses males do nosso coração. Pensamentos de crimes de morte, de adultério, de imoralidade sexual, de roubo, de mentiras, de calúnias. Isso faz mal, isso destrói famílias, isso destrói propósito, isso destrói relacionamentos, isso destrói a nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial. Se nós não limparmos a nossa mente, nós ficaremos vulneráveis e poderemos colocar esses males em prática na nossa vida. E destruir a nossa vida, e levar a nossa vida para o inferno, porque isso é do ser humano, qualquer um de nós, isso surge por conta do pecado, e nós precisamos estar constantemente com a palavra de Deus, limpando isso, tirando isso de nós. Somos tentados o tempo todo, se nós não limparmos, nós seremos tentados de tal forma, que nós iremos querer voltar para o Egito. Já viu aquelas pessoas, às vezes o rapaz, a moça, mas eu peguei tantas pessoas, o mundo tem se amarrado naquilo que é errado, tem vibrado com as coisas que são erradas, aquilo está virando, a luxúria virou algo bonito de se ver, e isso leva as pessoas para o inferno, destrói famílias, acabam com relacionamentos, perdem a oportunidade de pessoas serem promovidas, porque elas não limparam a sua mente, elas estão deixando a sua mente vagar, elas estão deixando a sua mente livre, solta, para pensar o que quiserem. Pior, essas pessoas, quando elas deveriam estar focadas naquilo que elas têm controle, de mudar as suas vidas, a Bíblia fala que os nossos olhos são a janela da nossa alma, e nós estamos colocando a janela da nossa alma diante de porcarias, diante de situações nas redes sociais, na televisão, nos jornais impressos, escritos, colocando a nossa mente diante de coisas que não vai agregar nada na nossa vida, que não vai fazer da nossa vida relevante, que não vai contribuir para o nosso propósito e a nossa estadia nessa terra para cumprir o propósito que Deus nos deu, impactar essa geração. Deus vai meditar dia e noite nessa palavra, de noite nos princípios, nas orientações. Treine a sua mente, medita, porque você vai vencer. Se você não meditar, se você não se dedicar, você vai perder.
Porque Satanás, o adversário, ele é mau, ele é cruel, ele veio para matar os teus sonhos, roubar a tua paz, destruir a tua família. A Bíblia fala que ele fica cirandando, rodando, rugindo como leão, buscando a quem ele possa tragar, a quem está deixando os pensamentos maus prevalecerem na sua vida. Gálatas diz que é uma luta da carne com o espírito, a vontade de fazer coisas erradas, a vontade de não agradar a Deus, com o espírito que quer que você agrade a Deus, que você faça o que é certo, que você faça o que é correto, porque Deus anseia viver contigo a eternidade, porque Ele te ama. É do coração, é da mente, e nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar, limpar pela palavra de Deus. Esse é o culto racional. Não é emocional, não é emocionalismo. Você dizer que você é de Deus, está com a Bíblia debaixo do braço, mas se você não consegue cumprir os princípios e os propósitos de Deus para a sua vida, você está enganando a você mesmo. E mais hoje ou mais amanhã você vai sofrer. E mais hoje ou mais amanhã você vai impactar negativamente as pessoas que estão à sua volta. Mas hoje ou mais amanhã, você e eu teremos que estar diante do trono de Deus para ser julgado por Ele, que ao homem cabe morrer uma única vez e depois disso estar diante do trono de Deus para ser julgado por Ele. Como que nós estamos preparados para isso? Aí, tem uma ciência que chama neuroplasticidade, que ela diz que a mente, ela é capaz de tirar uma informação e renovar essa informação com outra informação positiva e verdadeira. E psicólogos e cientistas descobriram que a leitura da palavra de Deus, ela tem o poder de fazer com que soluções, associações negativas, elas sejam removidas das nossas vidas e trazem emoções positivas, de esperança, de fé e de amor para as nossas vidas. Esses dias eu vi, lendo esse estudo, e aí eles trouxeram depoimentos, e havia um soldado americano que eles tinham participado da guerra no Afeganistão. E ali eram umas situações muito horríveis, muito horripilantes, e ele tinha uma filha, e a esposa e uma filha, e ele foi para a guerra. E eram situações tão horripilantes, que quando terminou a guerra e ele voltou para casa, ele começou a ficar alucinado, ter problemas psíquicos, problemas adversos na sua vida. E ele queria tirar a própria vida dele, porque ele estava alucinando o tempo todo. Até que um momento ele pega e passando nos aplicativos, ele vê um aplicativo da Bíblia e ele então decide baixar esse aplicativo. E ele decide baixar esse aplicativo, ele começou a tentar a ler a Bíblia. Só que ele não conseguiu por causa das alucinações, da ansiedade, da depressão que ele se encontrava. Ele não conseguiu ler a Bíblia, mas ele falou assim, não, mas eu vou tentar, eu não consigo ler, eu vou ouvir as palavras. E ele disse que começou a ouvir as palavras, e ele disse que leu a Bíblia toda, ouviu a Bíblia toda, depois ouviu mais uma vez, ouviu 3 vezes, depois ele pegou e começou a ler, e quando ele pensou que não, aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão, aquela ansiedade que ele estava tendo, aquelas alucinações, elas foram embora, porque é o poder da palavra de Deus, que vós sois limpo pela palavra de Deus. Eu ainda não consigo entender porque as pessoas, elas desprezam tanto a leitura da palavra de Deus. Vós errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se você conhecer as Escrituras Sagradas, você pode ter certeza que vai se manifestar o poder de Deus e a vitória do Senhor irá chegar na tua vida, mudando a tua história. Aí, para concluirmos, Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, no versículo 8. O que você está pensando? O que você está pensando agora? Da comida? Lá em casa,
no programa de TV que você está perdendo, o que você está pensando? Jesus falou assim: Marta, Marta, você anda muito distraída, ansiosa, e você está perdendo uma grande oportunidade de mudar a tua vida e de impactar a tua geração. Neuroplasticidade, a leitura dos textos sagrados, tirando associações negativas, de escassez, de impossibilidade, e colocando vinho novo, colocando associações positivas, de que você consegue, de que você é capaz, que você foi ungido por Deus para vencer, no nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, no versículo 8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com o que é bom, com aquilo que merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto as minhas palavras quanto as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará em você. Neuroplasticidade. Errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Errai-vos por não dominar as Escrituras. Vós sois limpos pela palavra. Quer vitória? Domine a palavra. Quer vitória? Seja profundo na palavra. Quer vitória? Seja conhecedor da palavra. Quer vitória na área sentimental, financeira, conjugal, espiritual? Tenha domínio da palavra. Tenha controle. Foco naquilo que você tem controle. Eu não tenho controle sobre pessoas, mas eu tenho controle no poder de Deus que Ele me deu para vencer todo o mal, as adversidades. Derrubar muralhas no nome do Senhor Jesus Cristo. A diferença de mim e daquele rapaz é porque minha mente, ela estava conectada com tudo que é bom, tudo que é puro. E as músicas e os fatores externos que eu não tenho controle, que eu não posso mudar, não puderam tirar a minha paz. E por eu estar focado naquilo que eu tenho controle, eu pude abençoar a vida dele. Como diz 1 Timóteo, no capítulo 1, no capítulo 4, no capítulo 4, versículo 13 ao 16. Enquanto vocês esperam a minha chegada, dediquem-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Você tem valorizado a pregação do Evangelho? Não apenas aqui, mas na sua casa, naquilo que você tem controle, nas redes sociais, nas TVs. Há programas constantes, à noite, está aí várias igrejas com programas televisivos na TV aberta, na TV a cabo, nos rádios. Você tem valorizado a pregação do Evangelho? Você está esperando apenas chegar um fim de semana para você estar nesse lugar, para você ouvir a pregação do Evangelho? Paulo está dizendo para Timóteo, assim, dedique-se à pregação do Evangelho. Dedicar, não é apenas passar despercebido, é dedicar. Dedique-se às Escrituras Sagradas, medita dia e noite. Deus falou para Josué, medita dia e noite, essa palavra tem que estar nos teus lábios. Cada dificuldade, cada adversidade que você enfrentar, o que tem que sair da tua palavra não é um palavrão, não é uma raiva, não é um rancor, mas o que tem que sair é poder de Deus, que Ele nos deu aos seus filhos amados. Dedique-se ao ensino cristão. Para finalizar, 2 Pedro, isso é forte, muito forte. 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10.
2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, que lindo, jamais abandonarão a fé. Jamais abandonarão a fé. Se você entendeu o porquê que Deus te chamou, e Jesus falou, não foi vocês que escolheram estar aqui, mas eu que escolhi vocês. Eu nomeei vocês para que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Há muitas pessoas que estão desesperadas, sem controle emocional e espiritual lá fora, e eles estão desesperados sem saber para onde ir. E Deus tem colocado você próximo a eles para impactar a vida deles. E se você cumprir esse propósito que o Senhor te chamou, jamais você vai abandonar a fé. Agora, se você tentar encontrar a sua vida, as suas coisas dessa vida, se esse for o seu foco principal, ou mais hoje ou mais amanhã, infelizmente, você vai cair, porque você vai começar a ter saudade de voltar para o Egito, das coisas interessantes que tem no Egito. Todos nós sabemos que há muitas coisas interessantes lá fora do mundo, mas tudo está aí disponível para você, mas nem todas as coisas te convêm. Põe-se de pé, no nome de Jesus.